Olá, sejam mais uma vez aqui bem-vindos ao canal Se Joga Pra Vida. Para quem não me conhece, meu nome é Najalou e espero que o vídeo ajude vocês, porque hoje, conforme eu prometi no vídeo anterior, eu vou hoje postar aqui e deixar para vocês uma oração ao qual eu criei, eu fiz para me ajudar, para que eu conseguisse me libertar das minhas dores físicas e emocionais, arritmias, crise de ansiedade, a raiva, medo e muitas outras coisas que nós sentimos após sair de relacionamentos narcisistas, onde pessoas empáticas emocionais guardam muitas coisas dentro de si. E como eu disse também no vídeo anterior, é muito importante que você faça aí uma retrospectiva da tua vida e puxe lá nas tuas memórias. Quem assiste vídeos de narcisismo normalmente já viu aqui outros vídeos onde já se ouviu falar em codependência emocional, onde já se ouviu falar de traumas da infância, da tua criança interior ferida. Gente, isso é real. A questão é cada um, claro, vai compreender, entender e fazer de uma forma. Existem várias técnicas, existem vários tipos também de terapias que trabalham sobre isso. E eu sou uma terapeuta comportamental. Mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de atitude, onde você se reencontra com você. Esse é o meu trabalho e eu tenho técnicas e formas ao qual eu desenvolvi, devido às minhas experiências e ao perceber o quanto eu precisava, onde busquei muito por ajuda, busquei muito por informações e eu não encontrei alguém que falasse de uma forma entendível a mim. Então, assim como eu tenho certeza que muita gente também passou por isso. Por não ter alguém para conversar onde não é julgada, por não ter alguém que compreenda o que você passou, mesmo que às vezes seja um profissional dessa área. Nem todos os profissionais dessa área entendem sobre relacionamento abusivo. Então, é muito importante que vocês entendam sobre isso. Eu vou deixar aqui a minha oração, referente à minha história, referente à minha emoção, às minhas sensações, ao que eu identifiquei e como foi que eu transmutei isso. Claro, falei de profissionais humanamente, pessoas humanamente, mas se tem algo, gente, que me trouxe até aqui e que a cada dia me faz despertar, eu sou Deus. Eu creio em Deus, em Jesus Cristo. Eu tenho uma fé inabalável e hoje mais ainda após a minha conexão com a espiritualidade. Não é religião, gente, entendam. Religião é maravilhoso você ir em algum lugar que você se identifica e se sinta bem, mas não é sobre religião. A espiritualidade ela vai além. E ela está constantemente aí nas nossas energias, tanto coisas boas como ruins. Nós somos humanos, nós vivemos de energia. Um dia eu explico sobre isso, mas agora, nesse momento, de acordo com a minha espiritualidade, as minhas orações, aí eu tanto pedir a Deus diretamente para que me mostrasse, para que me guiasse, para eu me libertar de tudo aquilo. Porque nós precisamos nos libertar. Somos seres humanos, somos errantes também. Só que tem uma coisa: errar é humano quando você não tem consciência, quando você não sabe e erra, aprende, né? Que nem levar um tombinho, caiu, da próxima vez você já vai prestar atenção. Mas quando se faz as maldades, quando uma pessoa faz as coisas consciente, é diferente. A pessoa faz com prazer da maldade do outro. E não é o nosso caso. Então, nós somos o quê? Nós somos aquele que leva as pancadas. E que por muitos anos fizemos o quê? Ai, deixa pra lá. Ai, errou. E vai, né? Puxa outros vídeos aqui que vocês vão ver. Então eu vou deixar essa oração. Eu espero que vocês usem ela, assistam quantas vezes for necessário e coloquem adaptando na tua vida. Porque você fazendo isso, você vai começar a liberar e a libertar todos os teus traumas, todos os seus medos,
E faça, gente, sentindo o que você estiver sentindo, se for raiva, se for tristeza, e no meio, normalmente, dessa oração, conforme você vai fazendo, você vai lembrar de coisas, pode vir choro, baixar um pouquinho a tua energia. Não se preocupe, o choro também faz parte da nossa cura, ok? Então, eu vou iniciar aqui, mas antes disso, já vou pedir, se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo, deixa o seu comentário se ajudou, e eu espero que ajude muito, já faça parte também lá do Instagram. E para quem quiser uma consulta particular diretamente na tua energia, referente à tua situação, eu vou deixar também aqui o meu e-mail, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu agradeço imensamente ao meu pai por ter me colocado, por ter sido ele a fonte de me colocar neste mundo. Através dele, eu estou aqui hoje, podendo ajudar outras pessoas e entender tudo que eu tive que passar da minha infância. Eu agradeço também ao meu pai por cada surra que ele deu na minha mãe, por nos deixar muitas vezes sem comida e dizer para que nós fôssemos dormir que a fome ia passar. Onde minha mãe, a cada ano tinha um filho, e todos os dias, a cada surra que ela levava, e mesmo assim ela era obrigada a ter a relação com meu pai. E para a sobrevivência, a minha mãe suportou isso por longos e longos anos, onde ela também não teve amparo e naquela época não tinha ninguém que compreendesse e valorizasse a mulher. Infelizmente, naquela época as mulheres eram simplesmente submissas e tinham que aceitar e passar por tudo isso, onde até mesmo para se separar, a mulher ainda era mal vista, ainda não tinha respeito e tinham que conquistar o respeito lutando bravamente, se impondo perante uma sociedade machista e hipócrita. Agradeço imensamente a minha mãe por ter sido a minha fonte do meu nascimento, por ter sido a terra fértil onde me gerou e me protegeu ali dentro daquela barriga, onde a dor quem sentia era ela, e eu, com certeza, devia sentir, apesar de não ter essas memórias tão presentes devido ao ser apenas uma semente se rompendo. E agradeço imensamente a coragem que a minha mãe teve quando saiu da casa onde morava, deixando para trás todo um sofrimento, toda uma dor, onde mesmo que após isso ela teve que enfrentar cobras, lagartos, tigres, escorpiões, inclusive até mesmo o meu pai, tentando com que ele nos desse pelo menos uma fonte de sobrevivência, um prato de arroz, onde meu pai negligenciou isso, mesmo sabendo que minha mãe tinha saído de casa com 9 filhos pequenos, eu tinha apenas 2 aninhos de idade. Agradeço meu pai pela memória que ele me deixou de uma surra que ele deu na minha mãe, onde eu ali, totalmente indefesa e totalmente sem condições de defender a minha mãe, onde eu tremia, onde eu chorava e onde eu gritava para que ele parasse. Isso foi no meio da rua, numa esquina da casa onde nós morávamos. A minha mãe já não morava mais com ele. Mas eu agradeço por isso, porque através disso eu entendi que uma criança indefesa merece ser amparada, acolhida, orientada, protegida, e que isso eu transformei após essas imagens, após essas cenas, após entender sobre isso. Eu transformei, dando o meu amor, o meu carinho a todas as crianças que passaram pela minha vida, mesmo na minha infância, enquanto eu era criança. Eu era uma boa criança com os meus amigos. E com os meus filhos, onde eu transformei também, mostrando para eles que eu era segurança para a vida deles e que em mim eles podem confiar eternamente. Onde eu coloquei os limites que meus filhos precisavam sem precisar erguer a mão para eles.
onde eu fui fonte de amor e sou fonte de amor, tanto para os meus filhos como para toda a humanidade, para todas as pessoas que necessitam do bem de uma palavra. Eu agradeço também, após a minha mãe se separar do meu pai, onde nós fomos morar, numa favela, na época era chamada de favela. Mas foi ali a minha infância, onde eu brincava de amarelinha, onde eu brincava bolinha de gude, empinava capucheta, não tinha dinheiro para pipa. Eu emendava linhas que eu achava até na rua, cheio de nó, fazia minhas capuchetas com papel de pão, onde eu brincava ali naquela terra vermelha. E ali também foi onde a minha mãe me ensinou desde pequenininha a trabalhar, a arrancar o prego de uma madeira, a construir uma casa, mesmo que fosse de madeira, mas era uma casa, era um teto. E eu agradeço, porque nunca faltou o arroz e feijão, independente do meu pai. E mesmo assim, a minha mãe, com toda a luta, nos ensinou e nos colocou para estudar, nos colocou para ser honestos, não deixava a gente chegar com um grampo da rua que não fosse nosso. Nos ensinou o que era honestidade, dignidade, e nos ensinou a buscar. Tive sim que crescer cedo, ser responsável cedo, e os meus irmãos também. Mas mesmo com toda essa luta da minha mãe, onde ela cheia de crenças, cheia de medos, cheia de tanta hipocrisia e de tanta sociedade que cobrava naquela época, ela tinha que ser uma mulher rígida, durona, que não aceitava erro algum dos seus filhos, e nisso, muitas vezes, nós tivemos que apanhar. Mentir para minha mãe não fazia parte, não importava o tamanho da mentira. E agradeço a ela, pois, por ela não aceitar mentiras, eu não gosto de mentiras e eu não sei mentir. Agradeço também aos meus irmãos mais velhos, que mesmo que sem consciência em muita coisa, faziam por onde não ajudar a minha mãe. Faziam por onde criar contendas dentro daquela casa, onde eu, pequenininha, ainda e minha outra irmã também, tínhamos que participar e muitas vezes apanhar devido às minhas irmãs tomarem certas decisões e atitudes por conta própria, onde sabia que ia contra o que minha mãe queria, onde sabia o que ia contra o que desagradava a minha mãe. E nós, pequenininhos, estávamos juntos, acabávamos apanhando. Eu agradeço sim, porque apesar de tudo isso, eu entendo que os meus irmãos, que com seus traumas, seus graus de personalidade, onde era o que eles achavam que estava certo, não se uniram à minha mãe, alguns deles, para ajudar ela em nos criar, em nos educar, em nos dar o amor, que às vezes ela não tinha tempo, pela sobrecarga que ela tinha. Eu agradeço essa família, que a qual foi até disfuncional, e que mesmo assim, eu sempre desculpando, perdoando, com a crença de que são irmãos, são família, é meu sangue. Eu continuei com a minha essência, cresci com a minha essência e acreditando sempre na transformação de cada um e que cada um reveria seus erros, seus atos. Como eu disse, errar é humano, mas e persistir nele e crescer assim? E não reviver, revisar o que foi feito lá atrás e continuar após a sua fase adulta, após outras experiências vividas. Então eu agradeço a cada um de vocês, ao qual eu enganada, achando e acreditando nessa falsa união, onde, infelizmente, minha mãe se foi e nós poderíamos nos unir mais ainda. Tudo foi somente momentâneo. Agradeço aos momentos alegres, agradeço a alguns irmãos que ficaram ali 100% sem nos abandonar. Mas a esses, ao qual me difamaram, inventaram histórias sobre mim, onde eu não pude me defender,
de muitas acusações que eu não fiz. Eu agradeço a vocês e agradeço primeiramente a Deus por ter me revelado tudo isso. Nunca é tarde, mas foi com 48 anos de idade onde eu identifiquei todas essas coisas, onde essas memórias latentes, doloridas, traumáticas, e que eu não procurei me defender, simplesmente segui o meu caminho e aceitei que cada um é cada um, mas que eu não tenho que me igualar e muito menos preciso estar junto. E que eu longe consegui enxergar tudo isso e ver que mesmo com tudo isso que cada um pensa, o que cada um faz, não é comigo. Mas eu sou responsável pela minha vida, pelo meu futuro, pela minha sobrevivência. E que através de tudo isso que foi vivenciado, eu passei por 2 relacionamentos amorosos abusivos, onde o primeiro, eu sem também entendimento algum, tive os meus filhos, então eu sou grata por ser mãe dos meus filhos, eu sou grata por ele ter passado em minha vida. E que por tudo que fez, e que após sair da minha vida realmente piorou, que só mostrou e se revelou quem era, eu tive que enfrentar com dignidade, com dor, esfaqueada, mas que eu honrei a mim sem precisar usar da mesma artimanha e maldade. Nisso, quando veio o último, que é esse que eu dou o maior nome a esse trauma e a minha dor, e sou mais grata ainda, porque eu entendi que ele tinha que entrar na minha vida da forma que foi, como foi, no momento que foi, porque foi com ele que eu identifiquei que eu estava repetindo ciclos na minha vida, onde eu estava vivendo e experienciando tudo que eu já tinha passado e que eu sabia que o fim daquilo ia ser mais dor ou o fim da minha vida. E identificando isso, eu clamei a Deus e falei que eu não aceitava, que eu não queria viver novamente o que eu já tinha passado, que eu não merecia aquilo e que Deus me mostrasse e que Deus me ensinasse o que eu precisava aprender, porque eu não aguentava mais repetir tanta história, tanta dor. E que eu não aguentava mais que as pessoas viessem para mim, sempre fracas, necessitadas, boazinhas, coitadinhas, e que eu estendia a minha mão e que depois eu era empurrada com um pontapé para o fundo de um poço, onde eu me dedicava, me doava, perdoava, acreditava, abri as portas da minha casa. Fui fiel dia a dia, querendo o melhor para todos, amparando, sendo segurança, sendo verdadeira, amando. E que mesmo assim, era punhais e mais punhais nas minhas costas, tudo com falsidade, com mentira, com enganos, com traições, com roubos, com difamações. E que, mesmo assim, me usavam e eu acreditando, continuava ali, batalhando para que as coisas acontecessem e o melhor acontecesse para todos. E que quando esse melhor acontecia, quando cada um chegava onde queria, me davam um pontapé e saíam com tudo e eu, mais uma vez, tive que recomeçar do zero a minha vida financeiramente. E mesmo assim, com os meus filhos, eu honrei e agradeço porque esse último, que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês coloquem o nome, ok? Foi através dele que eu vi que todas as pessoas
ruins que passaram na minha vida tinham algo muito maior a me ensinar e que eu precisei de cada etapa, cada fase, para hoje ocupar o meu lugar como profissional, onde eu pude me dedicar exatamente ao que eu sempre pedi na minha vida para Deus, que era poder ter tempo para me dedicar para mim, aos estudos, e que eu não fosse só para os outros, que eu não anulasse mais os meus sonhos, que eu não engavetasse num arquivo morto os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, os meus dons. E foi onde eu descobri o porquê eu estou aqui, neste plano, hoje. E daqui eu prometi e prometo a mim que eu não vou sair deste plano sem cumprir a minha missão, sem me libertar de qualquer karma, sem quebrar padrões familiares, seja de ancestrais, seja do que for que existir neste universo onde esteja oculto. E nisso tudo foi revelado a mim, inclusive a máscara de quem estava na minha casa caiu e eu tirei a venda e a cegueira que estava nos meus olhos e conseguir agir, conseguir tomar minhas decisões, conseguir retomar a minha posição, mesmo dolorida e arrastando um peso imenso nas minhas costas. Mas eu me libertei e me liberto de tudo isso, porque hoje eu entendi da onde vêm as minhas dores, da onde vêm os meus traumas, da onde vêm as minhas emoções, as minhas arritmias, crises de ansiedade que eu tive muita, noites de insônia, pesadelos, confusão mental, tonturas, mal-estar, ânsia de vômito, tremedeiras e muitas outras coisas que não dá para citar. E que mesmo assim, até hoje, eu não precisei tomar um medicamento químico, que seja lá o que for. As minhas células estão sendo renovadas. E eu digo que a partir de hoje, é de hoje mesmo, dia 10/1/2023, ao qual eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Daqui para frente, é cada dia mais evolução. E a cada memória, de cada dor, de cada trauma, consciente ou inconsciente, que vier, eu irei identificar, transmutar com esta oração. E a cada um, ao qual dessas dores, desses traumas, tem um nome, vocês citem um nome, quando vocês fizerem ela. Num cantinho de vocês, seja no banheiro, seja no quarto, seja na rua, seja dentro do carro, seja dentro de um ônibus, não importa. Orar é onde você estiver. Tire as crenças de que Deus só vai te ouvir se você estiver dentro de um templo, se você estiver com mais. Não, claro que a oração feita, onde um ou mais estão, e nós aqui, estamos nessa corrente, neste vídeo, onde cada um que chega aqui, eu dou a minha mão, eu estendo a minha mão, e nós todos em oração, um pelos outros, vamos quebrar essas correntes, esses padrões, e cada um de nós seremos libertos eternamente. E que daqui para frente nós vamos ajudar outras pessoas com as nossas histórias, sem medo de falar, porque a nossa experiência é o nosso maior patrimônio. Eu vou esquecer essas histórias? Eu vou esquecer que eu passei? Não, só que a dor não vem mais quando eu lembrar. Inclusive, em muitas delas eu vou até rir, porque é cômico nós dissermos, quando somos inocentes, que depois entendemos e vemos que nós também tivemos ações errôneas por não entender, mas hoje entendemos. Então, eu libero a cada um de vocês que passaram pela minha vida, a cada um de vocês que passaram pela minha vida, porque a minha porta hoje não é mais aberta, como já foi um dia, devido a tantas chances, devido a tantos perdões e nada ter sido resultado, nada ter sido mudado. Então eu libero e me liberto
de todos vocês, com paz na minha consciência, com paz na minha vida. Gratidão, gratidão e gratidão. Essa, gente, foi a oração que eu fiz para mim e faço quando vem algo. Porque, como eu disse, eu tenho 1 ano e 8 meses que eu saí do relacionamento abusivo. E nesse 1 ano e 8 meses eu tive que me enfrentar. Eu tive que me autoconhecer, me resgatar de mim mesma, porque eu estava aprisionada. Então, eu digo a vocês, eu espero que ajude, faça da forma de vocês. E eu volto logo com o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Se possível, já se inscreve, curte, compartilha, deixa o seu comentário aqui. Eu espero muito que vocês também, assim como eu, se emocionem de alegria por conseguir se libertar de todas as prisões mentais, das dores físicas e emocionais. Essa é a minha contribuição de hoje para vocês.